quero cumprimentar a todos e todas com a graça, a paz, o amor do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um culto da vitória, quarta-feira da vitória. A Igreja Metodista em Vila Formosa se reúne para adorar, louvar esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que está conosco. E o texto da Palavra de Deus que nos inspira para começarmos este culto, para acolhermos todos e todas que estão conosco nesta noite, é o texto que está no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, o texto diz assim a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que neste culto você possa, por certo, ter a oportunidade de adorar a Deus, de adorar esse Deus que é santo, não é? Assim como os serafins adoravam a Deus e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nesta noite, nós também vamos adorar a Deus, esse Deus que é santo, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos adorar a Deus. E nesta noite também você possa reconhecer a tua pequenez, a tua finitude, não é? Assim como Isaías reconheceu, e diante da grandeza de Deus, ele pôde dizer assim: ai de mim, eu dependo da graça de Deus, senão eu estou perdido, ai de mim. E que você possa também perceber neste culto de adoração a Deus, as mãos de Deus tocando a tua vida e te perdoando. Eu creio que nesta noite é noite de perdão, é noite de reconciliação, que você possa ter um tempo na presença de Deus para confessar os teus pecados, para sentir o perdão de Deus sobre a tua vida, para perceber esse Deus que vem até nós, toca os nossos lábios e nos perdoa. Nesta noite também você possa perceber a necessidade de ir e falar, anunciar este nome maravilhoso desse Deus maravilhoso que nos cuida, que cuida de nós, que nos salva, que nos perdoa. Deus está contando também com a missão que precisa ser feita e Ele conta com todos nós. Portanto, que você possa dizer também nesta noite: eis-me aqui, não é? Envia-me a mim. Estou aqui disposto, estou aqui disposta a anunciar as boas novas de salvação, de perdão. Seja um culto onde você possa aproveitar todos os momentos desse culto, momentos de louvor, de adoração, da palavra, de confissão, que seja um culto abençoado, que você perceba nesse culto a grandeza, a beleza desse Deus que é santo, mas também que você perceba o seu amor, o seu cuidado para com todos nós. Ele quer te salvar,
Ele quer te perdoar. Assim como o profeta Isaías sentiu o amor e o perdão de Deus, nós vamos também sentir nesta noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos ter um culto abençoado. É culto da vitória. O Senhor está conosco. Deus seja louvado. Amém. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és de digno todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. para sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das Reis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és de digno todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. para sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das Reis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. E eu canto O Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das Leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Graça e a paz a todos
todos os irmãos, saúdo a todos na graça do Senhor Jesus, amém? Neste momento de adoração, eu vou fazer uma leitura que está em Salmo 150, versículo 6, que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? É isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos louvar a esse Deus, dizer que nós o adoramos, que nós vamos construir a nossa vida nesta rocha firme que é Jesus, e é isso que nós vamos cantar. Amém? Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, nós Te adoramos, nós Te louvamos por este dia, porque o Senhor é bom para nós. Senhor, muito obrigado porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor é um Deus presente, um Deus que nos ama, um Deus que vem até nós com a Tua graça e com o Teu amor. Senhor, abençoe todo este culto, todos os momentos dele, que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.
A graça e a paz, meus amados irmãos e irmãs, graças a Deus por mais esse dia, graças a Deus pela vida que o Senhor tem nos dado. Que neste momento de confissão seja um momento de quebrantamento, um momento de elevarmos nossas vidas diante do Senhor. E o texto que nos inspira neste tempo é Salmos 51, verso 7. A partir do verso 7, a palavra do Senhor vem nos dizer assim: Purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova de dentro de mim um espírito inabalável. Esse aqui é um momento de confissão de Davi. Um momento onde Davi, perante os seus erros, perante as suas falhas, ele começa a confessar ao Senhor. Ele coloca a sua vida, ele coloca o seu coração, ele coloca o seu mais íntimo diante de Deus. A gente vê nas palavras de Davi essa total entrega, esse total quebrantamento de Davi diante do Senhor. E o que me chama a atenção nesse texto é o verso 10. Que diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse cria aqui, essa palavrinha do hebraico, ela quer dizer bara. Ou seja, o que é bara? Bara é criar do nada, ou trazer à existência algo. É como se Davi ele estivesse declarando para Deus. Davi está declarando para Deus e dizendo assim: Senhor, no meu coração há pecado. No meu coração há erro, no meu coração há pecado, há a minha natureza pecaminosa. Então, Deus, cria em mim, ou traga à existência algo de ti, algo que é bom, algo que emana do Senhor. Então, nesse momento aqui, a gente vê linda essa declaração de Davi. Essa declaração que Davi clama o perdão de Deus. O perdão de Deus. E clama para que Deus traga à existência algo de Deus no seu coração. Para que Deus o renove, para que Deus o purifique, para que Deus o restaure. Que nesse tempo de confissão, nós possamos colocar as nossas vidas, os nossos corações e clamarmos a Deus: bara, Senhor, traz à existência algo de bom em nós. Traga à existência a sua essência em nós. Que cada vez mais nós possamos diminuir e cada vez mais o Senhor possa crescer em nós. O Senhor pode ser em nossas vidas. Vamos estar orando nesse momento? Deus amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, ó Pai, Tua palavra vem nos dizer que o Senhor traz à existência aquilo que muitas vezes não existia, ou aquilo que muitas vezes só vivia em pecado, só vivia no mal, Senhor. Que o Senhor venha com o seu perdão, ó Pai, nos purificar, nos limpar de todo pecado. E traga à existência em nós, ó Pai, algo do Senhor, ó Pai. Traga à existência em nós, ó Pai, o fruto do Teu Espírito, ó Pai. Traga à existência em nós, ó Pai, a manifestação da Tua presença, da Tua verdade, da Tua justiça, Pai, do Teu reino, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nesse tempo comum, ó Pai, o Senhor nos capacite a ser igreja, ó Pai. O Senhor nos capacite, ó Pai, a viver como homens e mulheres de Deus, ó Pai. Que o Senhor traga à existência a boa nova da salvação. Que o Senhor traga à existência algo novo do Senhor nas nossas vidas, no meio das nossas casas, das nossas famílias. Que o Senhor traga à existência algo novo do Senhor no meio da nossa igreja, no meio da nossa nação, no meio do povo de Deus, Senhor, nessa terra. Que às vezes nós olhamos, ó Pai, só vemos tristeza, só vemos dificuldades, só vemos corrupção, mas eu creio, ó Pai, eu creio que o Senhor, através do seu perdão, através do nosso quebrantamento, o Senhor trará à existência algo novo, algo puro, algo limpo, algo do Senhor, algo que emana do trono de Deus. Nos capacite a viver a missão do Senhor na terra. O Senhor abençoe cada um de nós, cada família aqui representada, cada lar diante do Senhor, e que o Senhor abençoe a nossa nação. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Eu clamo, Senhor, que o Senhor traga à existência algo do Senhor em nosso meio.
a manifestação do teu reino. Temos esperança em ti, Senhor, e confiamos no Senhor. Essa é a minha oração e o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos e irmãs. Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria estar compartilhando com os queridos Salmo 46, verso 1 e 2, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os mares se abalem no seio dos mares. Nosso Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro e é um Deus presente. Vamos orar agora? Maravilhoso Deus, poderoso, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Obrigado, Senhor, por não nos desamparar. Que os nossos corações se encham, Senhor, de confiança, de esperança em Ti, que é um Deus poderoso. Ó Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir em nome de Jesus, que o Senhor leve esperança a todos os enfermos, a cura, a libertação. Ó Pai querido, nós colocamos todos os enfermos diante do Teu altar nesta hora, ó Pai. Venha, ó Deus, e abençoe todas as famílias da igreja, Senhor, ó Pai. Nos abençoa, ó Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor. Abençoa os nossos pastores, abençoa os seminaristas. Ó Senhor, derrama da Tua graça, do Teu imenso amor sobre as nossas vidas neste dia e todos os dias, Senhor, porque precisamos de Ti. Precisamos do Teu amor, ó Pai. Ó Deus, e tudo que eu te peço é em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. Estamos passando agora para o momento de dízimos e ofertas. Estaremos passando os dados da conta para que você possa fazer o seu dízimo e a sua oferta. Que possa sentir sempre a alegria de dizimar e ofertar, porque nós temos os nossos compromissos como igreja, não estamos abertos, mas nós ainda temos as nossas obras que ainda estão sendo concluídas, e que Deus continue abençoando a sua vida. E você que nos assiste, que também sentir o desejo no coração, também nós já somos gratos pela tua atitude. Que Deus abençoe a sua vida. Agora, nesse momento, nós iremos orar, estaremos orando pela sua vida, para que Deus continue abrindo as janelas dos céus e derramando da sua graça sobre a vida. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos pelo cuidado, agradecemos pela tua presença, pelo teu agir, ó Pai, porque necessitamos de ti a cada dia. Continue abrindo as janelas dos céus, continue abençoando, Deus, os nossos familiares, colocando a tua mão de poder, revestindo da tua graça e livrando-nos de todo mal, ó Pai. Pois, Senhor, nós queremos, ó Deus, mais e mais estar na tua presença. Por isso, ó Deus, abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão, abençoe, ó Deus, as suas finanças, ó Pai. Não deixe faltar o alimento, não deixe faltar o trabalho também, ó Pai, porque sabemos que são momentos difíceis, ó Pai. Mas logo estaremos juntos, ó Pai, orando, ó Deus, para os nossos irmãos recuperem, aqueles que perderam o emprego, recuperem seu emprego, mas que possamos ser fortalecidos por Ti, ser abençoados por Ti e ser cuidados por Ti, ó Pai. Por isso, ó Deus, entregamos todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades diante de Ti, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, abençoa, ó Pai, a cada irmão
e que o Senhor, ó Deus, opere das tuas maravilhas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e continue derramando da tua graça. Amém.
faz parar. Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso pra parar. Quantos meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a glória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a glória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a glória. Graça e paz. Nós estamos vivendo neste momento do ano, no calendário litúrgico, aquilo que nós chamamos de tempo comum. Tempo comum. Comum porque ele nos traz à memória o tempo da comunidade, o tempo da igreja, o tempo onde a igreja sai para a missão, onde o evangelho é proclamado, é anunciado através da igreja. Jesus Cristo enviou, como ele prometeu, o Consolador, o Espírito Santo, que caminha agora ao lado da igreja. E a igreja é uma igreja missionária, ela sai para a missão. É o tempo da espera, é o tempo da esperança e é o tempo de esperançar. É tempo comum. A cor litúrgica é o verde, porque ela nos traz à memória esta questão do nascimento, da vida, da esperança, né? A igreja está nascendo, Pentecostes aconteceu e a igreja está caminhando, levando o evangelho. E o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que relata este caminhar da igreja, este momento da igreja, este início dessa igreja missionária, não é? No livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos relatos de algumas pessoas, de personagens que entram e saem rapidamente. Conforme entram, desaparecem, não é? Porque o autor, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele não está preocupado em relatar a vida de pessoas, ele está preocupado em relatar a vida da igreja. Então, acontecimentos surgem e não são pessoas importantes ali no livro dos Atos dos Apóstolos para Lucas. Claro que são importantes sim, mas o mais importante é a dinâmica do nascimento da igreja e do anúncio do evangelho. Nesse sentido, é que Lucas dá o tom, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, não focando necessariamente numa pessoa, num indivíduo, mas focando na igreja, né, focando no anúncio do evangelho. E o livro dos Atos, dos Atos dos Apóstolos, ele começa narrando aí a ascensão de Jesus e depois Pentecostes e a vida da igreja caminhando. Nesta vida da igreja, nesse caminhar da igreja, surge um Ananias, não é? Ananias, esposo de Safira. Você, por certo, já leu ali em Atos 5, pessoas que foram egoístas e que não agiram de forma correta ali com a comunidade, não é? Mas também há um outro Ananias no livro dos Atos dos Apóstolos, que está lá no final, no capítulo 23, diz assim o texto, no momento em que Paulo é açoitado, é julgado, existe ali um sumo sacerdote, não é?
que está ali nesse momento da vida de Paulo, e o texto diz assim, perante o Sinédrio, não é? Paulo olha nos olhos, não é, das pessoas ali do Sinédrio, e está também diante do olhar das pessoas do Sinédrio. Então o texto diz assim, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Atitude forte desse sumo sacerdote, não é? Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, não é? Parede branqueada, não é? Talvez uma alusão ao sepulcro caiado, não é? Enfim, esse é um outro Ananias que está aí presente no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas também há um outro Ananias, e esse eu gostaria de falar um pouquinho das ações dele, que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, na conversão de Saulo, não é? Quando Saulo se converte, o grande Saulo, o poderoso Saulo, cai diante da presença de Jesus. Jesus vai ao encontro desse homem, não é? E mostra toda a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. E diante da graça de Deus, Paulo cai, não é? Ele cai, tem um momento ali onde ele fica sem a visão e sem enxergar, e de repente surge na vida dele um homem chamado Ananias. E esse texto está lá em Atos capítulo 9, né? Aí você vai perceber a conversão de Saulo, e depois, a partir do versículo 10, eu faço a leitura. Atos 9, 10. Diz assim o texto: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse, não é, a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que algumas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Alguns pontos importantes, não é, nesse texto. O grande apóstolo, que se tornaria o grande apóstolo Paulo, mas até então o Saulo poderoso, que perseguia, não é, que tinha fama, ele tinha uma fama. Olha, Ananias aqui, quando soube que tinha que se aproximar de Saulo, ele ficou aqui, não é, preocupado, porque Saulo era um homem famoso pelas suas ações ruins, não é? Aos olhos de Saulo, ele estava fazendo algo certo. Ele não tinha entendido o amor do Evangelho, a graça do Evangelho, não é? Então Saulo era um homem que tinha uma fama ruim. Então, um ponto que nós precisamos entender na vida do ser humano é que todo ser humano é um ser vulnerável, não é? É um ser vulnerável.
a nossa vulnerabilidade, mais do que nunca, está sendo mostrada, está sendo, escancarada, não é? O ser humano, se ele não perceber neste momento histórico que ele é um ser vulnerável, eu creio que ele não vai perceber nunca mais, não é? Nós temos que perceber a nossa vulnerabilidade, não é? Nós dependemos principalmente da graça de Deus. Paulo precisou da graça de Deus, não é? Paulo precisou, eu estou dizendo Paulo porque depois você conhece a história, ele muda o nome, não é? Ele é transformado de forma total e muda o nome para Paulo. O Senhor lhe dá um novo nome, inclusive, mas até então Saulo aqui tem que aprender, não é? Que ele é um ser vulnerável. Nós dependemos da graça de Deus, não é? Nós dependemos do cuidado do outro, nós dependemos da graça curadora de Deus, não é? Da graça cuidadora de Deus. Nós somos seres que nós temos limites, não é? Nós temos limites, há limites em nós, em todos os sentidos, não é? E isso é bom que nós possamos aprender mais do que nunca que nós somos seres limitados, há limites em nós. O ser humano às vezes esquece que ele é um ser limitado, não é? E é bom que haja limites em nós, não é? Sem limites não existe o ser humano, não é? Não existe o ser humano. Glória a Deus, porque nós somos seres limitados, que dependemos de Deus, dependemos da graça de Deus, não é? Dependemos do amor e da misericórdia de Deus. Então Saulo precisou aprender isto, não é? E quando nós percebemos a nossa vulnerabilidade, nós entendemos que precisamos de Deus, que precisamos do outro, não é? Que é preciso conviver. Mais do que nunca nós estamos querendo conviver. Sabe por que nós estamos querendo conviver? Porque nós somos seres limitados, dependemos do outro, não é? Ah, quanto orgulho no ser humano, não é? Quanta altivez, não é? Quanta altivez. E o ser humano, ele vai totalmente assim, ele vai ficando totalmente altivo, não é? Orgulhoso, e ele precisa perceber que ele é um ser vulnerável. Um outro ponto que eu vejo interessante, que a igreja, o ministério da igreja, a vida da igreja, quando só tem sentido quando nós vivemos e construímos o nosso viver como igreja, como comunidade, quando percebemos a nossa vulnerabilidade, quando percebemos que dependemos da graça de Deus, mas também quando percebemos que precisamos do outro, não é? Precisamos da ajuda do outro. E Ananias foi até Paulo, né? Se aproximou de Paulo, colocou a mão sobre Paulo. É necessário nas nossas vidas percebermos que precisamos de amizades, não é? Precisamos de companheiros, de amigos, né? Eu fico imaginando que as nossas agendas estavam tão cheias, tão lotadas, que talvez, se nós fôssemos este Ananias aqui, talvez nós não tivéssemos tempo na agenda para atendermos e socorrermos Saulo, né? Acho que a gente teria que perguntar assim: Deus, deixa eu dar uma olhada na minha agenda, porque a gente estava vivendo assim, nós estávamos vivendo assim. Será que eu vou ter tempo? Olha o que aconteceu. Deus me pediu um tempinho para ir socorrer um tal de Saulo, não é? Aquele homem ruim. Deus, eu tenho outras coisas aqui, a minha agenda está repleta, está lotada, não é? Então nós estamos neste tempo também, outro ponto importante, revendo as nossas agendas, o conceito de agenda, não é? O conceito de prioridades. O que é prioridade?
na minha vida, o que é prioridade na tua vida, senão o cuidado para com o outro, não é? Senão percebemos também a vulnerabilidade do outro, percebemos que é importante o cafezinho. Acho que aqui teve um cafezinho gostoso. Saulo, Ananias, tiveram o privilégio, a oportunidade de ter um cafezinho. Parece que foi aí na casa de Judas, né? Na casa de Judas, houve ali um bate-papo, uma confraternização, um diálogo e um abraço, e chegou no ponto de Ananias colocar aquele homem em pé, não é? Orar por ele, batizá-lo, e aquele homem tão vulnerável, tão abatido, diz o texto aqui no versículo 19, ele se alimenta e se sente fortalecido. Oh, Deus amoroso, não é? Deus bondoso, que vai nos ensinando a ser igreja, não é? Vai nos ensinando a ser igreja. Igreja é isto, igreja é convivência. Estamos num período difícil, onde não podemos estarmos juntos, e isto é difícil, e é bom que assim seja. Nós precisamos manter até que seja aí dado ordem para nos reunirmos novamente. Nós precisamos mantermos essa postura, né, neste momento histórico. Mas eu já falei aqui, há outras formas de você conviver. Um telefonema, né, uma mensagem, há outras formas. Nós não podemos deixar, quem sabe, de tomarmos aí um cafezinho virtual. Eu penso que as pessoas já estão cansadas, né, no seu trabalho, de estar em reuniões virtuais. E aí quando são assim convidadas para participarem de uma reunião da igreja de forma virtual, já trabalharam tanto desta forma durante a semana que já estão exaustas. Mas não se esqueça, lá é o teu trabalho, não é? É o teu ganha-pão, é a forma como Deus está te mantendo, mas isso não vai nutrir a tua alma, o teu espírito. O que nutre, o que dá forças, o que alimenta a tua alma, o teu espírito, é um momento como Saulo teve aqui, não é? Ao lado de irmãos. Por quê? Porque Ananias o chama de irmão. O chama de irmão, não é? Irmão. Ananias, aí no versículo 17, diz que entra na casa e impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Lá no teu trabalho, nas tuas reuniões, você não é chamado de irmão. Não, lá você é um colega de trabalho, né? Lá você é um amigo do trabalho, mas na comunidade você é chamado de irmão. Então, quando há uma reunião, nem que seja pelo Zoom aí, ou por outros instrumentos, outras ferramentas, entre na reunião, olhe para o outro e diga assim: meu irmão, minha irmã, pode contar comigo, né? Nós estamos juntos. Tem um cafezinho virtual aí, né? Vamos tomar um cafezinho virtual. Nós precisamos continuar construindo essas pontes de amizade, de solidariedade, não é? Pontes de oração. Quando nos reunimos com a igreja, com os irmãos da igreja, nós oramos, não é? Percebemos a nossa vulnerabilidade, percebemos que dependemos da graça de Deus, não é? Percebemos que precisamos do outro, precisamos da comunhão, não é? Precisamos do toque da graça de Deus através do irmão, da irmã. Então, se você está cansado das reuniões aí do trabalho, por favor, tente ter um pouco de força, né, para participar também das reuniões. Você vai ver que vai te fazer bem, vai ser bom participar das reuniões da igreja, não é? Da comunidade, vai te fazer bem. Esse homem sai alimentado, não é? E permanece ali ao lado dos discípulos. Ananias foi esta ponte para o Saulo,
que se tornaria, como de fato se tornou, o grande apóstolo Paulo, não é? Então, minha igreja, que você continue firme, não é? E continue sendo esse Ananias, né? Não o Ananias lá, esposo da Safira, nem o Ananias lá do final do livro, que foi o sumo sacerdote que prejudicou tanto o apóstolo Paulo. Não, seja esse Ananias aqui que acolhe, esse Ananias que abraça, esse Ananias que obedece à orientação de Deus, não é? E vai ali com amor, percebe que ele também é um ser vulnerável, não é? Que dependia de outras pessoas. Ananias sabia o que era ser um discípulo de Jesus Cristo e vai e acolhe um ser humano tão vulnerável como o grande Saulo, né? Que teve que cair na realidade e perceber a sua vulnerabilidade. Somos seres que dependemos da graça de Deus, que dependemos uns dos outros. Nós somos comunidade. Vamos nos amar, vamos viver uma semana de muita paz. É quarta da vitória. Somos vitoriosos, porque somos a igreja de Cristo, que vive neste tempo comum, não é? Com esperança, sabe esperançar, não é? E sabe esperar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha uma noite abençoada. Nós estamos juntos. Fiquem com Deus. Nós agradecemos a Deus porque pudemos participar de mais um culto da vitória. Que Deus abençoe você, você tenha uma noite de paz,
Eu quero terminar esse culto com uma oração agora, trazendo à memória aqueles que estão enfermos, enfermas, orando também por aqueles que estão no vale do luto, pedindo que Deus te conforte também, traga o consolo para a tua vida e que todos nós possamos perceber a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Deus está conosco, nós não estamos sozinhos nem sozinhas. Nós temos um Deus que cuida de nós. Você possa perceber a presença de Deus na tua vida. Deus é um Deus que está conosco no cotidiano, no dia a dia. Perceba Deus nas mínimas coisas. Perceba Deus quando você, quem sabe, observar um pássaro, observar uma estrela no céu, enfim, eu não sei. O que eu te peço é que você não deixe de perceber a presença de Deus na tua vida. Ele está sempre contigo. Perceba Deus especialmente no irmão, na irmã que está do teu lado. Deus está conosco, não é? Deus está conosco. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra falou conosco nesta noite. O Senhor, ó Deus, tem nos abençoado. Obrigado pelos cultos da Igreja Metodista em Vila Formosa, pelas pessoas que participam. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pelos ministérios da igreja. Obrigado, ó Pai, porque a igreja tem participado desses cultos e nós te agradecemos por isso. Venha abençoar aqueles e aquelas que nos acompanharam e agora de forma especial, ó Deus, venha abençoar aqueles que estão enfermos, venha cuidar dos enfermos. Eu te peço, eu rogo que o Senhor venha proteger, venha guardar a todos e todos que estão nos hospitais, venha guardar, ó Deus, venha proteger, abençoe médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, venha guardar a nossa igreja, venha guardar aqueles e aquelas que nos acompanham, dá-nos uma noite de paz. Livra-nos de todo o mal. Eu oro abençoando esta igreja e abençoando todos e todas que estão conosco nesta noite. E oro em nome de Jesus. Amém. Eu vou impetrar a bênção, mas trazendo a memória. Próximo domingo é dia de ceia. Portanto, você fique atento aí na sua casa, no seu lar. Se você puder, separe aí o pão, o suco de uva. Caso você esteja impossibilitado de comprar o suco de uva, nós já explicamos, não é? Nas ceias passadas, não há problema, você pode participar também com água. Que Deus te abençoe, até domingo, que seja um tempo abençoado. Se você puder, erga as mãos, eu quero impetrar a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo, que a bênção do Deus Trino esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, que esta bênção te guarde e te acompanhe hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Vamos caminhar debaixo da graça de Deus. Uma boa noite. Forças
Ele virá. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. não desistir.